Graça e paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Vamos ler lá a Bíblia em Gênesis 48. E hoje nós vamos ver que Jacó adoece. E já estamos aí à beira de terminar o livro de Gênesis. Depois nós vamos ficar só com mais 2 capítulos. E aí vamos entrar no livro do Êxodo. Gênesis 48 diz assim: depois dessas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e disse alguém a Jacó: José teu filho vem a ti. E esforçou-se Israel e se assentou na cama. Disse Jacó a José: o Deus de Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: eu te farei frutificar e te multiplicarei. Eu te farei uma multidão de povos e darei esta terra à tua descendência depois de ti em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti do Egito, são meus filhos. Efraim e Manassés serão meus como Ruben e Simeão. A tua descendência, porém, que gerarás depois deles, será a tua. No território que herdarem serão contados segundo o nome de seus irmãos. Vindo eu de Padã, morreu-me Raquel no caminho na terra de Canaã, quando ainda faltava alguma distância para chegar a Efrata. Sepultei-a ali no caminho de Efrata, que é Belém. Vendo Israel, os filhos de José, perguntou: quem são estes? José disse a seu pai: eles são meus filhos que Deus me deu aqui. Continuou Israel: traze-os aqui, peste, para que os abençoe. Ora, os olhos de Israel já se tinham escurecido, porque se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver. José, pois, fê-los chegar a ele, e seu pai os beijou e os abraçou. Então disse Israel a José: eu não esperava ver o teu rosto de novo, e agora Deus me fez ver também a tua descendência. Então José os tirou dos joelhos de seu pai e se inclinou à terra diante dele. Tomou José ambos, a Efraim com a mão direita e a esquerda de Israel, e a Manassés com a mão esquerda, a direita de Israel, e os fez chegar a ele. Israel, porém, estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que nasci até o dia de hoje, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes, seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multiplique-se abundantemente no meio da terra. Vendo José que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar a cabeça da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Disse José a seu pai: não assim, meu pai, este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a cabeça dele. Seu pai, porém, o recusou e disse: eu sei, filho meu, eu sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: por vós Israel abençoará e dirá: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar à terra de vossos pais. E eu te dou um pedaço de terra a mais que a teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com meu arco das mãos dos amorreus. Amém, queridos? Vamos orar e pedir a Deus que pela sua misericórdia fale conosco mais uma vez. Pai querido, muito obrigado. Eu te agradeço por este lindo privilégio que o Senhor nos dá de nos reunirmos nesta quinta-feira para estudar a tua palavra. Agora eu peço que o teu Espírito Santo, mais uma vez, seja bondoso e nos fale em nome de Jesus. Não queremos ouvir a voz de homem, mas queremos ouvir a voz do Senhor, a voz de Deus. Por isso o Senhor tem liberdade de nos falar. Muito obrigado. Mais esta vez eu te agradeço e peço que o Senhor continue conosco, nos abençoando com a tua voz e com a tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode sentar, queridos. Capítulo 48.
um assunto apenas que o capítulo 48 vai trazer. É que Jacó aqui ele vai adoecer. Ele adoece, ele abençoa, depois ele vai no capítulo 49 ainda abençoar seus filhos, porque são muitos. No capítulo 50, já ele vai, já vai ser lamentada a sua morte, como nós encontramos no capítulo 50. E logo depois, no 50 também, nós vamos ver que José morre. Aí o livro de Êxodo já vai começar com o povo de Israel já sobre ameaça dentro do Egito. Até agora tudo bem, Israel é um povo abençoado no Egito, né? Até então, tá? Ele é um povo abençoado. Bem, agora nós vamos encontrar, irmãos, a partir do versículo 1 até o 4, nós vamos ver que Jacó está um homem velho, abatido, tá? À beira da morte. Então, já não é mais aquele Jacó que movimentava, que fazia tantas coisas, e que pode nos fazer meditar, sabe em quê? Enquanto a gente é novo, irmãos, a gente é muita coisa. Mas quando a velhice chega, tudo muda. E aí, quando você ficar velho, você está envelhecendo. Quando você ficar velho, será que você vai poder fazer as coisas que nós encontramos aqui, Jacó fazendo, tá? Em boa velhice, Jacó mostra-se um idoso abençoado e santo, com a fé agora amadurecida. Ele se levanta para trazer à memória o encontro que ele teve com Deus. Sabe, irmãos, uma coisa muito bonita que eu vejo nesse finalzinho aqui, é que ele é um homem velho, mas ele tem algo para se lembrar de agradável, para falar para o seu filho José, para seus filhos. Suas promessas lhe foram como um norte em toda a sua vida. Olha o que ele diz, o que a Bíblia diz para nós. Olha, depois dessas coisas, né, que nós vimos lá no capítulo anterior, eles disseram para José: José, o teu pai está doente. Lembra que José era o filhinho mais querido de Jacó, tá? E aí, eles mandam falar para José: ó, o seu pai está doente. Então a Bíblia diz que José toma os seus 2 filhos, Efraim e Manassés, e aí disse alguém lá para o Jacó: ó Jacó, o teu filho José está vindo. Aí Jacó se esforça, se levanta, se assenta na cama, para poder abrir a boca e falar com o filho dele. Na hora de morrer, Jacó, alguém diz para ele: ó, José está vindo aí. Aí a Bíblia diz que ele se esforça para sentar na cama, de tão velho que ele estava, ele se esforça para sentar na cama. E aí, irmãos, a partir do versículo 3, ele começa a dizer: olha, José, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã, e ele me abençoou. O velho falando para o filho: olha, Deus me apareceu em tal lugar, e lá Deus me abençoou, e Deus me disse: eu vou fazer você frutificar e multiplicar. Eu vou te fazer uma multidão de povos, e eu darei até esta terra à tua descendência depois de ti, em possessão perpétua. Bem, querido, nós estamos falando sobre família, tá? Durante todo esse tempo que nós estamos lendo o livro de Gênesis. Agora eu queria te fazer uma pergunta, tá? Quando você estiver velho, ou quando você estiver velha, será que você vai ter bagagem para chamar o seu filho ou a sua filha e dizer: olha, meu filho, vem cá, senta aqui perto de mim. Ó, Deus falou comigo em tal lugar, e Deus me prometeu que ia fazer isso na minha vida. Sabe por que eu estou te chamando a atenção, querido? É porque a maioria de nós talvez ainda não se deu conta. Hoje a gente vive uma onda de profetada tão grande dentro das igrejas. Hoje tem tanta profetada, eu não estou falando profecia, estou falando profetada. É que a gente costuma dizer que Deus nos falou, Deus nos falou, Deus nos falou, quando Deus não falou batatinha nenhuma, quando foi alguém que veio e nos falou. Mas aqui este homem já velho, um homem idoso, amadurecido na fé, um homem abençoado, um homem santo, um homem que teve uma vida violenta, uma vida toda torta, uma vida de maldade, chega na velhice e ele tem para recordar que um dia Deus se apareceu para ele e Deus falou com ele essas coisas. Olha, meu filho, olha, Jacó, eu vou te fazer frutificar, Jacó. Eu vou te multiplicar, eu vou fazer de você uma grande nação e eu vou dar essa terra para a tua descendência. Amém, irmãos? Amém? Quando Deus te fala, é diferente de quando as pessoas falam para você. Esta é a diferença. E nesse turbilhão de vozes que a gente ouve por aí, hoje as pessoas gostam de ouvir Deus falar.
Mas na maioria das vezes, elas não estão querendo ouvir Deus falar, elas querem que alguém fale para elas que Deus falou. E aí, a gente esquece. Mas aquilo que Deus nos falou, irmãos, Ele é poderoso para cumprir, se é que Ele falou. Amém, irmãos? Então, eu quero te chamar a atenção. Para ouvir o que Deus te falou. Ele te falou alguma coisa? Ele falou, Ele te prometeu algo? Então, meu camarada, é melhor que você guarda isso e passa para a sua família. Porque tem muita gente preocupada, querendo dar herança para filho, querendo dar dinheiro, dar casa, dar bens materiais. E eu diria que está na hora da gente ter alguma coisa para falar para os nossos filhos antes de morrer. Olha, meu filho e minha filha, Deus falou comigo que ia fazer isso na nossa vida e na nossa família. Para e pensa nisso, tá? Então mostra agora Jacó ser um homem abençoado, um homem santo, um homem com fé madura, amadurecido, e que levanta para trazer à memória o encontro que ele teve um dia com Deus. Já imaginou lá o Paulinho, que vai ter um neném, mas a Lúcia, viu? Tem que falar para essa criança, olha, um dia Deus falou com o papai, um dia Deus prometeu para o papai, um dia Deus tocou no meu coração e me salvou. Hoje eu sou um homem de Deus, porque eu tive um encontro com Deus. Querido, está na hora da gente preocupar menos em passar o nosso dia, passar o nosso tempo. Está na hora de a gente ficar mais preocupado em largar uma herança para nossos filhos, da nossa boca, uma herança de que nós tivemos um dia um encontro com Deus. A maioria de nós, irmãos, preocupa em dar arroz, feijão, macarrão para o menino, mas não preocupa em dizer, eu tive um encontro com Deus e Deus me salvou. Eu preciso falar isso o tempo todo para minhas filhas, para elas entenderem que uma maldição foi quebrada na minha vida e que elas precisam fazer a manutenção para que essa maldição continue sendo quebrada na vida delas. Por isso que muitos filhos desviam, por isso que muitos filhos vão para o mundo, por isso que muitos filhos caminham com o Senhor e depois desanimam, porque nós negligenciamos o fato de passar para eles que nós tivemos um encontro com Deus. Eu já vi muita família preocupada, irmãos, em fazer culto doméstico e fazer 300 coisas dentro de casa. No dia que eu descobri que o culto doméstico lá em casa estava maçante e que as minhas meninas não estavam aguentando mais, eu já falei para você o que eu fiz. Cortei esse trem. Eu falei, eu não vou massacrar a minha família, eu quero ter a minha família com prazer na igreja. E ai de mim se não tivesse parado, porque a maioria das pessoas que eu conheço, que tinha culto doméstico, e que aquele culto doméstico ficava enjoado, sabe aquele culto maçante, aquele tem que ninguém suportava, mas o pai ia lá e obrigava. A maioria das pessoas que foram obrigadas a sentar e escutar um culto doméstico, foram para o mundo. E isso me preocupou. Então, querido, a gente precisa vigiar. Precisamos aprender a deixar para os nossos filhos algo de bom. Se você teve um encontro com Deus, faz então, igual Jacó, e diga para o seu filho, olha meu filho, papai teve um encontro com Deus. Papai é salvo porque teve um encontro com Deus. Mas a maioria de nós não lembra de falar isso. A gente pensa que os filhos vão saber. Foi isso que Jacó falou, olha assim. Ele virou e fala assim, Deus, disse Jacó, versículo 3 a José, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e ele me abençoou. Tá? Olha, dizendo para o filho, você não sabe o quanto isto é importante para um filho ouvir do seu pai que o pai teve um encontro com Deus. A gente precisa falar, mas a gente não fala. A gente pensa que é só pôr o filho no mundo e largar. Não, você está vendo aqui, ele está dando um exemplo para nós. Chamou o filho dele e falou, disse Jacó a José, o Deus Todo-Poderoso me apareceu na terra de luz, em Canaã, e ele me abençoou. E aí ele passou para o filho dele umas instruções. Vocês já me ouviram e vão me ouvir enquanto eu tiver fôlego. Que não se quebra a maldição de família orando. Maldição de família se quebra tomando atitudes diferentes daquelas que nossos pais tomaram. Então, se o meu pai era beberrão, eu preciso tomar outro caminho. Se o meu pai era mentiroso, eu preciso tomar outro caminho. Se o meu pai não tinha Deus, eu preciso tomar outro caminho. Se o meu pai era mulherengo, eu preciso tomar outro caminho. Eu já falei isso para vocês, que se quebra a maldição com atitude diferente daqueles que foram amaldiçoados. Tá entendendo? Não existe maldição que pega. Sabe aquela maldição? Mas eu sou assim porque isso é de família. Minha família toda era assim. Não tem jeito. Não. Isso aí, meu camarada, é preguiça e é pouca vontade de mudar de vida e viver uma vida santa. Porque se você quiser quebrar a maldição,
para de orar e faz diferente do que o papai, que a mamãe, o vovô e a vovó fizeram. Porque se você for pelo mesmo caminho, a maldição vai te acompanhar. Lembra de Deuteronômio capítulo 28? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e cumprir todos os seus mandamentos, todas essas bênçãos virão sobre ti e te acompanharão. Viu? E depois diz da maldição. Mas se não deres ouvido a voz do Senhor teu Deus e não cumprir todos os seus mandamentos, todas essas maldições virão sobre ti e te acompanharão. Oh, me ajuda. Não tem nada de graça no reino de Deus. Sabia? Nem a salvação é de graça. Tem gente por aí dizendo que a salvação é de graça. Não, a salvação não é de graça. A salvação custou o sangue do Senhor Jesus Cristo. Ela tem um preço, ela é cara. A única coisa que acontece é que eu não compro a salvação. Mas se eu não crer, eu morro e vou para o inferno. Então tem uma coisa que você precisa fazer para ser salvo. Amém? Então ela não é de graça, ela te custa alguma coisa. Ela custa o que para você? O que você tem que fazer para ser salvo? Então ela te custa alguma coisa. Jesus virou e disse: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, serás salvo. Se não creres, está roubado. Então não pensa que é cruzar os braços e estou salvo, não, porque vai queimar nos quintos do inferno. É salvo aquela pessoa, irmão, que paga um alto preço pela salvação, que é crer no Senhor Jesus Cristo e viver uma vida santa e reta na presença do Senhor. Não vai na onda que é de graça. Ela não te custa dinheiro, mas ela te custa atitude. Amém, irmãos? A salvação não te custa dinheiro, mas ela te custa atitude. A atitude é crer no Senhor Jesus e viver uma vida santa e reta na presença do Senhor. Porque a Bíblia que me diz isto: segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Seguir a paz e a santificação, porque sem a paz e sem a santificação, ninguém vai ver a Deus. Então, querido, não pensa que é cruzar os braços, não. É tomar jeito na vida, ouvir o que Deus está dizendo e seguir em frente. Então, existe um preço a se pagar. E aqui eu encontro um homem muito abençoado, um homem mudado, Jacó, que deixa instruções para o seu filho, porque ele pode dizer que eu tive um encontro com Deus e Deus mudou a minha vida, e Deus disse que ia me multiplicar, ia me abençoar, ia me fazer uma grande nação, e além de tudo ia dar essa terra para a minha descendência. Ô irmão, ô irmã, pelo amor de Deus, seu filho precisa ouvir da sua boca que você teve um encontro com Deus. Seu filho precisa ouvir da sua boca que Deus prometeu que vai te abençoar. O seu filho precisa ouvir da sua boca que ele disse que ia te abençoar, e a maldição do teu pai, da tua mãe, da tua avó não ia pegar nele, porque não ia pegar em você. Mas se nós não dissermos isso para os nossos filhos, é a mesma coisa que diz a palavra do Senhor: como ouvirão se não há quem pregue? E como irão se não forem enviados? Então como é que os nossos filhos vão ouvir se a gente não abrir a boca e falar? É sério, tá? Essa primeira parte eu gostei demais. Depois, irmão, nós vamos ver nos versículos 5 e 6, que Jacó profere palavras de fé, quando ele começa a dividir as terras, que muito tempo antes, quando ele começa a dividir as terras, muito tempo antes de as possuir. Não existe esse que aqui não, ó. Jacó profere palavras de fé, quando ele começa a dividir as terras, muito tempo antes de as possuir, dando aos 2 filhos de José direito de filhos. Meu Deus, talvez você leu esse texto e não se deu conta. Assim que ele começa a dizer essas palavras, Jacó vira e diz assim para José: agora, pois, os teus 2 filhos que nasceram no Egito, José, antes que eu viesse para o Egito, Efraim e Manassés, eles são meus filhos, assim como Rubem e Simeão. E ele diz mais: a tua descendência, porém, que gerarás depois deles, será tua. No território que herdarem, serão contados, segundo o nome de seus irmãos. Ele diz no território que eles herdarem. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dividindo a terra antes de tomar posse da terra. O que isso chama? Me diz, o que isso chama? Deus prometeu para ele que daria a ele uma terra. E aí ele, antes de receber a terra, ele já divide a terra entre os meninos. O que isso quer dizer? Que palavrinha que você dá para isso? Hein? Não entendi? Hein? Fé. E a gente pensa
que esse homem era abençoado só porque Deus escolheu abençoar? Você seria capaz de sentar com os seus filhos e dividir a herança que você nem tem, mas que Deus prometeu te dar? O que Hebreus diz de fé? Fé não é certeza que a gente tem de que aquilo que Deus prometeu, de que o impossível vai acontecer, ou não é? Ou eu estou enganado? Fé não é isso? Abra a Bíblia em Hebreus 11. Você vai ver que a Bíblia diz em Hebreus 11 assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se espera e é a prova das coisas que a gente não vê. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hoje ainda a gente precisa um pouco de fé. Se você é fiel a Deus, é só você colocar sua fé em prática. Está em crise, não está? Coloca a fé em prática. Vou dar uma dica aí para os irmãos que tem negócio próprio aí. A irmã do salão, o Kleber que tem o seu negócio e os demais que tem. Começa a fazer projeto, plano, para trabalhar feito um doido no outro dia, mesmo quando na época de crise. A fé, irmão, é a certeza das coisas que a gente espera e a prova das coisas que a gente não vê. Vou falar para vocês uma coisa que eu vivi, mas eu já contei, alguns ouviram e alguns não. Quando eu trabalhava naquela empresa de joias lá nos Estados Unidos, os irmãos aqui, acho que alguns lembram da Guerra do Golfo. Foi em 92, se eu não estiver enganado, a Guerra do Golfo. Uma guerra horrível que teve lá, os Estados Unidos se meteu nela mais uma vez, lá como sempre. Bem, naquela guerra, e lá nos Estados Unidos e no mundo inteiro é a mesma coisa. Quando um país entra em recessão, as pessoas deixam de comprar primeiro o quê, hein? Quando o país está em dificuldade financeira, o que a gente deixa de comprar primeiro? Supérfluo. Exatamente. E lá não é diferente. Lá, como o povo é mais inteligente que os brasileiros, alguém vai ouvir que ele vai ficar bravo, mas é infinitamente mais. É um povo mais preparado, mais culto, mais esperto, mais determinado. Não anda muito na onda dos outros, faz as coisas mais padronizado que a gente. Aqui é só aparecer na televisão, todo mundo faz amanhã. Lá é diferente. Lá a pessoa tem a cabeça mais no lugar. Conclusão. Naquela guerra do Golfo, o país começou a entrar em recessão, não tanta quanto essa última guerra que teve lá no Iraque. Bem, com aquela recessão, eu fazia joia, meu serviço era fazer joia de pedra preciosa. O dono da empresa reuniu a equipe de umas 15, 20 pessoas e disse: olha, você fica esperto, porque a primeira coisa que as pessoas deixam de comprar é o produto que nós vendemos, é joia. A joia lá varia 45 mil, 30 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares. É tudo caro demais. É só esse pessoal ricão comprava. Então ele falou: olha, fique esperto, porque desse jeito, nós vamos ter que diminuir o quadro. Então vocês vigiam. Né? Falou com outras palavras. E a gente ficou preocupado. Pediu oração, só que ao invés de pedir oração para Deus, ele pediu para os deuses ajudarem. Os deuses, mas nós fomos lá e pedimos o nosso Deus para ajudar. Mas aí uma coisa assustou com a gente. Esse homem ele ia em alguns lugares do mundo, eles iam em exposições de joia, e de lá ele vendia a joia dele e só ligava e pedia. Na época não existia internet como agora, então ele só ligava e pedia tantas joias de tal modelo, aí a gente fazia e era mandado para lá. Esse camarada fez uma coisa antes de ir para lá. Ele é judeu, tá? Ele é judeu. Sabe o que ele fez? Ele comprou um punhado de máquina em plena crise de fazer joia. Da máquina a gente usava para fazer joia. Era um motorzinho de dentista, esse motor de dentista com a broquinha e tal, para fazer as joias. Ele comprou pelo menos 3 máquinas daquela. E eu e o meu colega brasileiro, olhei a maquila e falamos assim: esse camarada é doido. Ele é baixinho, menor do que eu. O baixinho é doido. Porque o baixinho, numa crise dessa, saber de mandar embora, ele compra a máquina. Antes de ir para a França, onde ia acontecer o evento lá, e aí o meu outro colega notou e falou: Nórdega, esse camarada está fazendo um ato de fé. E aí eu atinei que a fé é isso aqui, ó. Se está numa crise, o jornal está falando que está tudo ruim, e você que deveria ter certeza das coisas que você espera e a prova das coisas que você não vê, começar a preparar a sua oficina para não ir carro nenhum, preparar o seu salão para ninguém ir lá, sabe o que vai acontecer? Deus vai te dar o que você está vendo, porque fé é a certeza das coisas que a gente espera e a prova das coisas que a gente não vê. Ou a Bíblia está errada?
Hã? Se na época da crise você começar a preparar para ser desempregado, sabe o que vai acontecer? Você vai ter aquilo que você tem certeza e vai ter aquilo que você espera. Veja que não é cruzar braço, é agir. E o camarada nem crente era, comprou acho que 2 ou 3 máquinas, se eu não estiver enganado. As máquinas eram uma mesinha padronizada para a gente sentar e trabalhar com o motor lá que eu falei para vocês. O camarada comprou aquilo e foi embora. E nós ali pensando, meu Deus do céu. E aí o meu colega entendeu, diga, esse camarada, ele está dando um ato de fé, isso é fé. E não é que o camarada vendeu feito um trem doido na época de crise, e nós tivemos que trabalhar, ó, descer o pau, levar serviço para casa para fazer. Então, querido, por que eu estou te dizendo isso? Estou te dizendo isso aqui para te fazer entender, lá no seu negócio, se você é crente no Senhor Jesus Cristo, e se você não rouba a Deus, se você é crente e é fiel no dízimo e na oferta, está na hora de você começar a preparar para trabalhar tanto que você não vai dar conta no seu empresa e Deus vai mandar. Faz prova e depois você vem aqui na frente e testemunha. Amém, irmãos? Agora, se você deixar sua mente programar, tipo, não, nós estamos na época de crise, eu não tenho emprego para mim mesmo, eu estou desempregado mesmo, tu vais ter isso que você está falando, porque Hebreus fala que fé é isso. Agora, se não estou falando para você ir lá também e fazer uma compra de muitos R$1.000 só porque você tem fé que Deus vai mandar o serviço. Não vai nessa onda. Mas começa a agir com fé. Ó, amanhã eu não vou dar conta e eu vou ter que arrumar empregado. Eu não sei como, mas eu vou ter que arrumar. Começa, querido, a exercitar a fé. Porque você é crente, você dá o dízimo, você é fiel. Você pode fazer o que Malaquias 3 diz. Faz prova de Deus e vê se Deus não vai abrir a janela do céu e mandar para você. É que a maioria de nós, na prática, tem uma fé muito pequena. O noticiário bombardeia a gente com crise e com isso, e com desemprego. A gente, nossa Deus, agora eu vou ficar desempregado. E o que eu vou arrumar? Você começa a ter fé que vai ficar desempregado. E Deus não vai negar a sua fé. Ele vai cumprir a sua fé. Aquilo que você crê, Ele vai te dar. Por isso que Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. Por que eu estou te dizendo isso, irmãos? Porque esse homem começa a dividir a terra antes sequer de possuir a terra. Mas sabe por que ele dividiu a terra? Ele dividiu a terra porque ele acabou de dizer para o filho dele, Deus me apareceu e me disse que daria a terra de Canaã como minha possessão, ia dar para os meus herdeiros. Então eu já estou dividindo a terra com os meus herdeiros, dizendo que Efraim e Manassés vão ganhar uma parte da terra. Eu já estou dando para Efraim e Manassés parte da terra, que eu nem tenho, mas Deus prometeu que ia me dar. E se Deus prometeu, Ele é fiel, Ele vai cumprir. E pela fé eu sei que Ele vai dar, então eu já estou dividindo. Amém, irmãos? Vamos começar a agir pela fé na época de crise? Amém? Vamos começar a agir pela fé? Vamos começar a declarar no nosso coração que o preço das coisas vão baixar, o preço do arroz, o preço do feijão. Vamos começar a declarar. Agora, que negócio da gente, irmãos, escuta no noticiário. E, nossa Deus, eu falei lá em casa e posso falar para vocês agora. O diabo usa a gente para amaldiçoar a gente mesmo. Quando eles começaram a fazer piada com 1 quilo de feijão a R$13, eu falei para Ana Silva, não fica transmitindo isso para os outros não, porque o diabo está usando os crentes para declarar e rir e fazer piada, porque o feijão está a R$13. Porque era um tal de mandar fotos e piadinhas, eu recebi, tá, irmãos, eu recebi, por exemplo, um carro forte, o camarada com a bolsa de dinheiro, só que aí a pessoa pegou a foto, levou no Photoshop, tirou a bolsa de dinheiro e colocou um pacote de feijão, ou seja, é preciso de um carro forte para transportar 1 quilo de feijão, que o quilo de feijão está valendo ouro. Ô, irmão, o diabo trabalha aí a nossa fé começa a declarar, fazer gracinha, fazer piada e passar para todo mundo como se fosse bonito o preço do feijão a R$13. Não, irmão, o preço do feijão é 3,50, 4 e pouco, é o preço admissível dele. R$13, não vamos declarar que isso está bom e que isso é bonito. Você acaba profetizando a desgraça só porque o WhatsApp mostra e você continua passando? Eu mostrei, Deus me deu discernimento do reino espiritual. Eu falei, nasceu, não faz isso, não vão fazer não, porque o diabo está nos usando para declarar que está bonitinho, está bom, o preço a R$13, não, está ruim, está horrível, está fora do padrão. Então, querido, você encontra esse homem numa atitude de fé muito bonita, tá? Agora, um detalhe que eu queria ler para você, é que Jacó menciona Rúben e Simeão, nessa divisão de terra que ele daria para Efraim e Manassés.
ele menciona Rubem e Simeão, e na verdade nós sabemos por quê. Por causa do desgosto que Rubem e Simeão, dois filhos dele, lhe causaram. Nós encontramos isso na questão da morte de Diná, quando eles se juntaram. Nesse caso não foi Rubem e Simeão, nesse caso vamos lá no capítulo 34, se você tiver com sua Bíblia aberta, você vai ver que juntou-se, 34, 25, juntou-se na verdade Simeão e Levi, tá? Juntou Simeão e Levi para matar todos os homens, e nós vamos encontrar depois no capítulo 35, verso 22, que Rubem, ele acaba dormindo com a madrasta dele, e isso desagradou a Jacó. Por isso Jacó meio que menciona que Manassés e Efraim são filhos deles e vão herdar, como Rubem e Simeão também eram filhos dele. Isso por causa do desgosto. Então, esses meninos, Efraim e Manassés, tomam lugar de herança por causa da falta dos irmãos, dos filhos de Jacó, que pecaram contra o Senhor. Tá? Pode passar aí para mim, porque aqui já agarrou, demorou para agarrar. Pode passar mais um. Jacó, irmão, então, logo em seguida, começa a expor memórias doces e amargas. Jacó começa a lembrar, irmãos, que a vida dele não foi só coisa boa. Quando eu te disse lá que ele começa a profetizar e a proferir palavras bonitas, a Bíblia mostra para nós que ele começa a falar coisas más também que aconteceu. No versículo 7 ele fala assim, olha, vindo eu de Padã Arã, morreu Raquel no caminho da terra de Canaã, quando ainda faltava alguma distância para chegar a Efrata. Sepultei-a ali no caminho de Efrata, que é Belém. Quando ele narra que ele perdeu a mulher que ele amava, porque na verdade ele teve duas esposas, duas concubinas, mas ele amava, era uma mulher, que era essa mulher Raquel, a esposa dele. Quando ele começa a dizer para José que ele perdeu a mulher, está deixando para nós um registro, sabe de quê? De que a vida da gente não é uma vida só de coisas doces, a gente perde também. Quem aqui nunca perdeu, quem aqui nunca morreu um parente, mas só que tem gente que morre junto com o parente que morreu. Você sabia? Tem gente que morre o pai, a pessoa morre junto. Tem gente que morre a mãe, a pessoa morre junto. Tem gente que morre um filho, morre um parente, morre junto. Tem gente que morre um pastor, uma pastora, morre junto. E eu vou dizer, isso é infernal e é diabólico. Sabe por quê? Porque a morte é certa para todo aquele que está vivo. E se você morrer primeiro do que eu, não pensa que eu vou ficar morrendo, que eu não vou, não. Não vou mesmo. Você precisa trabalhar isso na sua cabeça. Eu já avisei que eu vou fazer um trabalho aqui na igreja sobre morte. Sabe por quê? Porque a gente precisa estar preparado para a morte nossa e para a morte do outro. O maior pecado que uma pessoa comete é que quando alguém morre, um parente, alguém querido morre, e a pessoa morre também para a vida. Isso é suicídio. A pessoa que você mais ama, se ela morrer, é questão de tempo. Você precisa ficar triste. Mas cuidado, tem que passar rápido. Porque isso é diabólico, é infernal. Você não pode manter ninguém vivo. Então você tem que aceitar o que Deus faz. Vou te falar por que é diabólico e infernal. Porque quando você não aceita a morte de alguém que você ama, quando você não se alegra com o tempo, sabe o que você está dizendo? Você está dizendo que Deus fez algo que Ele não deveria ter feito, que era tirar aquela vida. Isso é pecado, por isso que eu falei que é diabólico, é infernal. A Bíblia diz que Davi adulterou com uma mulher. Ele engravidou uma mulher. E ele teve um filho, o neném da mulher nasceu. Quem aqui lembra dessa história? Levanta a mão. Não lembrava? Você não lembra não, irmã? Lembra não, a irmã de Davi? Davi teve um filho com a mulher que ele adulterou? Lembra disso? Pois é. Aí a Bíblia diz que esse menino adoeceu. E a doença foi para a morte, o menino morreu. Ali eu vejo um exemplo de luto santo. Davi não deixou que trouxesse comida para ele, nem bebida, nem vinho, nem tomou banho, e nem aceitou ninguém tocar música para alegrar ele. Davi ficou de luto, à beira da morte, porque o menino estava doente e quase morrendo. Mas assim que o menino morreu,
A Bíblia diz que ele mandou trazer, ungir a cabeça, trazer óleo, se alegrou. E todo mundo ficou assim, peraí. Se quando o menino estava doente, ele estava quase morto. A gente esperava que quando o menino morrer, ele ia tentar suicídio. Mas ele se alegrou. E ele explica por que ele fez aquilo. Porque enquanto o menino estava com vida, ele ficou triste, abatido, abateu a alma dele, porque pensou que abatendo a alma dele, Deus teria misericórdia e ia curar o menino. Mas como Deus não curou o menino e matou o menino, vamos fazer churrasco, vamos celebrar, porque em tudo o meu Deus está no controle e Ele levou o menino porque Ele quis. Então Ele levou teu pai, levou tua mãe, levou teu irmão, levou tua irmã, porque Ele quis e é melhor você se alegrar, porque se você não se alegrar, estás em pecado, dizendo que Deus não podia ter feito o que Ele fez. Viu a perspectiva santa e bíblica do luto e da morte? É essa que tem que ser. Agora ficar por aí, acabou minha vida. Você está querendo dizer que Deus foi ruim quando Ele fez o que fez. Isso é pecado. Pode fazer churrasco. Vocês têm o meu exemplo aqui, ó. Tem gente que admira que eu fiz o culto fúnebre da minha mãe. E eu falei para vocês, no dia do culto aqui, eu falei para vocês que eu estava numa mistura de alegria e de tristeza. E eu disse para vocês isso aqui, se tivesse gravado, vocês iam ver. Por que alegria e tristeza? Porque Deus fez o que Ele queria. E triste porque eu estava perdendo uma amiga. Eu não estava perdendo só uma mãe, estava perdendo uma amiga. Eu era amigo dela, eu ia na casa dela, eu sentava, eu conversava com ela, eu batia papo. Vou falar uma coisa pesada para vocês com relação ao luto. A maioria dos choros, a maioria desse luto que demora a acabar, não é tristeza, é remorso. Porque não sentou com o papai, não sentou com a mamãe, não sentou com o titio, correu dele, correu dela. Quando estava doente, não teve junto no leito da enfermidade. Pois eu, como tive o tempo todo com a minha mãe, sentava com ela quase todo dia, batia papo, ia lá. Quando ela precisava, eu estava à disposição. Quando eu precisava, ela estava à disposição. Como a gente era amigo, no dia que ela morreu, se eu pudesse, eu daria uma festa, porque eu fiquei alegre. Deus deu descanso para ela do sofrimento. Então, querida, a maioria dos lutos chama-se remorso. Você deixou de fazer algo durante a vida, aí perde a pessoa, acabou. Meu mundo acabou, porque eu não tenho mais aquela pessoa do meu lado para eu poder consertar. Então, a gente precisa vigiar, tá? Ele expõe momentos amargos, mas ele expõe isso com muita naturalidade. Olha, morreu a Raquel no caminho da terra de Canaã. Antes de entrar em Canaã, ela morreu. Enquanto faltava alguma distância, e ali eu sepultei ela à beira do caminho. Isso ele está dizendo com muita naturalidade, e era a mulher que ele amava, era a esposa que ele amava, tá? Então ele começa a mostrar essas memórias doces e amargas, mas agradecido, ele diz que as bênçãos de Deus superaram as suas expectativas, e ele começa a abençoar os descendentes. Por que ele diz que as bênçãos de Deus superaram as suas expectativas? Porque no versículo 11 ele diz assim: eu não esperava ver o teu rosto, José, de novo, e agora Deus me fez também ver os teus filhos. O que quer dizer? Falou: olha, José, eu sequer tinha expectativa de ver você, mas só que Deus me abençoou muito mais do que eu mereço, porque além de ver você, José, eu também estou vendo os seus filhos, e agora eu posso abençoar os seus filhos. E é isso que ele faz, tá? Ele começa então a abençoar. Pode passar aí para mim. Ele começa a abençoar os filhos. E ao abençoar os filhos de José, não sei se vocês viram, irmãos, não sei se vocês notaram, na hora de abençoar, ele trocou as mãos. Vocês viram que ele trocou a mão? Tipo, era para ele colocar essa mão direita na cabeça do menino mais velho e a mão esquerda na cabeça do menino mais novo. E com isso ele ia abençoar, com a bênção maior, o menino mais novo, que no caso, o menino mais velho, que o caso era o primogênito. Só que ele troca as mãos e ele abençoa o menino mais novo. Agora eu só queria dizer uma coisa para você, que ele está repetindo o que aconteceu com ele. Por que aconteceu isso com ele? Porque ele, Jacó, tinha um irmão gêmeo. Os irmãos lembram disso, não era isso? Ele tinha um irmão gêmeo. Ele era gêmeo com o irmão dele, não é? E aí, aconteceu que na hora de nascer, aconteceu um rolo danado, não é assim? Ele acabou saindo, sai um, depois sai o outro, e Deus promete que o menino mais novo ia dominar sobre o mais velho, e o mais novo era ele. Nasceu primeiro o irmão dele, depois nasceu ele.
Então, a mesma coisa que aconteceu com ele, que era mais novo e herdou a bênção, agora ele faz com os 2 filhos, 2 netos dele. Ele pega a mão e põe na cabeça do menino mais novo e abençoa o menino mais novo. Agora eu vou te perguntar uma coisa, dá para você pensar no quanto é importante aquilo que Deus fez na tua vida, você transferir para os teus filhos, para a tua descendência? Talvez você nunca tinha pensado nisso. Por isso que você tem que lembrar, o que Deus te deu de bênção na vida, para você poder passar para os seus filhos? Eu já falei para vocês, eu não quero passar nem ouro nem prata para nenhuma das filhas, mas eu quero passar para elas o sacerdócio, o chamado de Deus. Se eu conseguir passar isso, eu já passei tudo, porque eu quero deixar para elas uma herança, a herança do encontro que eu tive com Deus, para fazer história, para marcar essa geração, para marcar a família. Está vendo? Então você precisa ter algo para passar para o teu filho. Você quer passar o quê? Empresa, negócio, dinheiro? Vai em frente. Mas eu diria, passa para o teu filho que você teve um encontro com Deus, para que o teu filho não viva no mesmo pecado que você viveu, para que ele viva as bênçãos que você está vivendo, e isso vai passando de geração para geração, tá? Então, irmãos, aqui, ele ao abençoar, ele troca as mãos, mas ele explica que foi de propósito, porque Efraim, que era o menor, seria a maior tribo. Nós encontramos o versículo 12 ao 19. Agora, note que ele faz menção do anjo que lhe apareceu no passado. Ele começa a dizer, a partir do versículo 15, ele fala de um anjo que apareceu para ele, olha, e abençoou a José, dizendo, o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde o dia que nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes. E você está notando, irmãos, que ele falou lá que teve um encontro com Deus, ele falou que Deus prometeu que ia abençoar, agora ele lembra e fala, olha, o Deus que falou comigo, e o anjo que me apareceu para me livrar do mal, também livre agora os teus filhos, que são meus netos, de todo o mal. Meu irmão, você precisa aprender a abençoar os seus filhos, e abençoar as suas filhas. Você precisa tirar um tempo para proferir palavra de bênção para o teu filho, e para a tua filha, porque a maioria de nós acaba recebendo uma carga de maldição, porque o pai e a mãe não abrem a boca para abençoar. Por isso eu falei aqui lá, viu, irmão, começa a abençoar o filhinho que não nasceu ainda, já está atrasado, começa a falar palavra de vida para esse neném, porque Deus vai honrar a tua boca. Você falar que não presta, que vai ser a morrinha, que vai ser isso, e vai ser aquilo, vai ser enjoado igual eu, vai ser enjoado igual a mãe dela, vai ser igual a meu pai, vai ser igual a minha, vai ser igual a minha avó. Vais ter o que tu dizes, porque fé é a certeza das coisas que a gente espera. Então já está na hora de começar a proferir, vai ser uma serva de Deus, vai ser usada demais, o mundo não vai tocar, não vai chegar nem perto, e eu já estou vendo a bênção de Deus nessa vida, estou vendo Deus abrindo as portas, abrindo o caminho, porque senão a gente perpetua uma maldição, ou perpetua uma situação que Deus não quer. Aí eu pergunto, você poderia abençoar os seus filhos com tamanha segurança, igual ele abençoou? Porque a bênção que ele deu foi, olha meu filho, vem cá, o Deus Todo-Poderoso me apareceu e me abençoou, e disse que eu ia crescer muito, e que eu ia herdar a terra. Olha, agora ele diz outra vez, olha, o Deus em cuja presença andou meu pai e meu avô, também disse que vai me sustentar, e o anjo que me livrou do mal, agora também vai livrar esses meninos, que são seus filhos, são meus netos. Querido, começa a proferir bênção para a vida dos teus filhos. Porque se você não proferir bênçãos, o diabo vai proferir maldição. Se você não tiver poder na boca para poder abençoar, o diabo vai conseguir amaldiçoar. Pensa nisso, tá? Pode passar para mim? Por fim, porque nós já estamos caminhando para o final, porque na verdade são 22 versículos, mas é todo ele voltado em Jacó, falando, abençoando esses 2 meninos, na verdade, e José. Por fim, Israel, irmãos, já estava morrendo, mas a sua fé permanecia fortalecida. Ele sabia que Deus levaria a nação de volta para Canaã. Ele tinha fé, convicção. Quando isto ocorresse, a terra que ele tinha comprado seria um presente especial para os descendentes de José. Ele fala aqui no versículo 22, tá, irmãos? Ele fala no versículo 22, eu te dou um pedaço de terra a mais. Ele fala para José, eu te dou um pedaço de terra a mais que teus irmãos. Um pedaço de terra que eu tomei com a minha espada e com o meu arco das mãos dos amorreus. Só que eu não encontrei em lugar nenhum na Bíblia
Jacó tomando um pedaço de terra com a espada, com o arco de ninguém. E ninguém encontrou isso na Bíblia, tá? Ninguém encontrou isso, mas ele fala, ó, vai dar. Bem, o que isso quer dizer? Pode passar aí para mim. Isso pode dizer muito bem, tá? Que isso está referindo à luta pela posse da terra que aconteceria no futuro. Porque ele era um homem de fé. Ele estava dividindo a terra antes de recebê-la aqui, não é? Ou não? Não estava dividindo antes de receber? Ele já está dividindo. Então pode ser que num ato de fé, ele está falando, olha José, eu te dou, aqui agora eu determino que você vai receber um pedaço a mais de terra do que seus irmãos. Seus irmãos vão ganhar tanto, mas você ganha um pedaço a mais, o qual tomei com a minha espada e com o meu arco das mãos dos amorreus. Porque na verdade não tem registro de que ele lutou com espada e pegou algum pedaço de terra. Nós não encontramos isso aqui, tá, irmãos? Então pode ser que ele está agindo numa atitude futura, quando a descendência ia tomar a espada, tá? Se você abrir a Bíblia em Números 21, 24, pode virar aí para mim? Números 21, 24, você vai ver, pode passar. Mas Israel o feriu ao fio da espada, e apoderou-se da terra desde Amon até Jaboque, fronteira dos filhos de Amon, porque esta era uma fronteira mais forte. Abra aí que você vai ver, Números 21, 24. Quem achar, primeiro que eu pode até ler. Números 21, 24. Eu estou quase lá já, cheguei. Quem quer ler? Está vendo? Aqui está falando de espada. Está falando de tomar a terra a espada. Israel, porém, o feriu ao fio da espada. Mas veja bem que nós estamos aqui no livro de Números. Nós estamos num livro bem na frente, bem adiantado, na verdade. Então a gente vê que possa ser uma atitude de fé. Mas nós não queremos entrar nesse questionamento, porque não é a nossa intenção, tá, irmãos? Para encerrar, irmãos, uma outra referência a essas terras que José ganhou, tá? Essas terras que José ganhou, que nós acabamos de ver Jacó falando que ia dar para José, nós encontramos aqui em João capítulo 4, versículo 5, que diz assim, chegou Jesus a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Olha bem, o que você está vendo aqui? Você está vendo mais de 1000 anos, mais de 2000 anos depois, muitos mil anos depois, nós estamos vendo que a Bíblia aqui, João menciona que Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ou seja, irmãos, a Bíblia é muito boa, é muito bonita. Agora eu te pergunto, se a Bíblia não era escrita no papel, pare e pense no que eu estou dizendo. Se a Bíblia não era escrita no papel ainda, como é que João cá no tempo de Jesus, citou esse negócio, que Jesus chegou numa cidade samaritana chamada de Sicar, e era perto das terras que Jacó deu a José, seu filho. Se a Bíblia não era escrita, hein? O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo que está na Bíblia é muito verdade. Eu quero que você imagine, cara, nós estamos cá no início da Bíblia. Logo depois, nós estamos em Gênesis ainda. E aqui fala que Jacó está dando um pedaço a mais de terra para o seu filho José. E agora, muitos mil anos depois, agora, na época de Jesus, o apóstolo João escreve essa parte. Que Jesus chegou à cidade de samaritana chamada Sicar, e era perto das terras que Jacó deu ao seu filho José. Meu irmão, duvida da Bíblia? Quem é muito besta. E não lê a Bíblia? Quem é muito mais besta ainda, porque devia ler, que é um livro muito confiável, tá? Agora, um detalhe que me chamou muita atenção, que não faz parte do estudo, não me chamou a atenção, que essa cena de João capítulo 4 ali, é aquela cena da mulher samaritana. E o que acontece nesse texto da mulher samaritana? Vocês lembram? É aquela discussão
de que nossos pais dizem que tem que adorar aqui, outros dizem que tem que adorar lá. E não é que o negócio lá também era José recebendo terra e dividindo terra, que seria terra abençoada, e agora a mulher vem e diz que nossos pais mandam adorar aqui, mandam adorar lá, e na verdade a mulher era uma mulher adúltera, tinha muitos maridos, que não era dela. Então você vai ver que o significado tão grande desta terra chamada Sicar, por ela ter sido uma herança que Jacó deu a José, e aí prevalece a questão de Deus e a questão da adoração. Para melhorar seu entendimento, veja que João fala de uma cidade chamada Sicar, que Jacó deu a José. Agora veja bem, esse é o mapa que mostra para você a cidade de Sicar hoje, tá? Tá vendo aqui, ó, Sicar, escondidinho aqui, ó, Samaria, essa é a região de Samaria. E a cidade era uma cidade samaritana, tá? Era uma cidade samaritana. É por aqui em algum lugar que passa aquela cena do bom samaritano e aquela história toda, tá? Eu estou te mostrando isso para você ver mais ou menos. Aqui é o Mar Morto, tá vendo, ó? O Mar Morto. Logo por aqui assim está o Mar Vermelho. O Egito não estava longe aqui, ó. E eu até pus o mapa ali para você ver. Hoje, o texto que nós lemos, presta atenção, isso é para você localizar. Hoje, o texto que nós lemos, em que Jacó aqui, já está à beira da morte, ele está cá no Egito, tá? Mas a terra que ele vai dar para José é essa aqui, ó, perto de Sicar, porque essa é a terra que eles vão conquistar. A terra de Canaã é essa aqui, ó, ele vai conquistar isso aqui, ó, quando ele volta da escravidão aqui. Passa para mim aí, que agora eu vou mostrar o mapa todo, tá vendo? Agora eu estou te mostrando ele todo. Olha o Egito aqui, ó, tá vendo o Egito? É aqui que eles estão agora, ó. Esse texto que eu acabei de ler com vocês, 40, eles estão na terra de Gósen, no Egito. É aqui que José estabeleceu a família dele. O Mar Vermelho é esse. Esse é o caminho que Jacó, as viagens que Jacó fez. Abraão, Isaac e Jacó, tá vendo? Ó, ao verde aqui, ó, o caminho que ele fez. Ele fez esse caminho de ida, e o caminho de volta será atravessando o Mar Vermelho. Ele vai atravessar esse mar aqui. Por isso que nós falamos, irmãos, o povo de Israel poderia ter voltado por terra, mas Deus mandou eles voltar pelo mar. Porque eles vieram por terra, por aqui, mas eles vão voltar pelo mar, tá? E a terra que José ganha, tá mais ou menos aqui assim, ó, tá? Aqui, ó, tá por aqui, ó, tá vendo, ó, a terra que ele ganha, que ele ganha por herança. Mas eles estão aqui hoje, ó, bem aqui no Egito. Aí vai acontecer agora o seguinte, né? 49 ele vai, em 49 ele vai, morre, os 50 eles vão lamentar a morte dele, José morre, aí sim, 2 capítulos aí no Egito. Aí logo depois, Êxodo, descendente de Jacó, o nascimento de Moisés já é em sofrimento, começam as lutas todas, para que eles comecem a sair do Egito e passa por aqui, e aí acontece aquela história bonita, que eles vão tomar conta da terra prometida, e a terra será para eles por possessão eterna. Amém? Amém? Assim, então, nós encerramos o capítulo 48, e se Deus nos abençoar, semana que vem nós vamos estar juntos, se Deus quiser. Não dá para ter uma visão muito boa do que nós acabamos de ler? Por isso que é bom, tá, irmãos? Ó, tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Aqui que eles estão. É aqui o lugar que eles estão agora. Mas aí, eles vão voltar para a terra onde eles estão. Mas Deus não lhes manda pelo caminho mais curto. Manda pelo caminho do mar. Para provar o povo e mostrar a grande mão e o poder que Deus tem, né? Para mudar toda a história também, tá bom?